Boa noite a todos, bem-vindos para mais uma noite de estudo. Hoje a gente vai entrar no capítulo 8, no Santuário da Alma. Nesse capítulo, a gente vai conhecer a história do Marcelo, que é um irmão que sofre de ataques epiléticos. E esses ataques acontecem por conta de desafetos do passado, de outras vidas, que quase sempre durante o sono dele, durante o desprendimento, eles o atacam, provocando esses ataques epiléticos. Mas a gente vai ver também como esse irmão encontrou um caminho, né, por ele mesmo, como remédio contra esses ataques. E através da sua melhora constante, através da prece e dos frutos que ele colheu através da edificação espiritual. Mas antes da gente conhecer essa história e as explicações sobre esse tema tão rico, a gente vai agradecer esse momento de estarmos aqui, fechar os nossos olhos, respirar profundamente, absorvendo os fluidos benéficos dessa casa de amor e de luz que nos acolhe. E vamos pedir para que os nossos amigos espirituais nos conduzam a um bom entendimento do que será lido, do que será falado, do que será explicado. Que o nosso Pai de amor continue nos conduzindo nesse caminho de esclarecimento, aquietando os nossos corações e que a gente possa aproveitar o estudo de hoje, sempre agradecendo a oportunidade de estarmos aqui reunidos e concluindo esse agradecimento, a gente escuta a prece cantada do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. O alimento desse dia dai-nos agora e sempre.
perdoamos. Pai, meu Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Então era noite fechada e o Calderaro e o André entram numa casa confortável. E o Calderaro tinha falado para o André que lá ele teria mais explicações sobre os desequilíbrios da alma. E o Calderaro continua explicando que o caso que eles veriam nessa noite era menos complicado do que o caso anterior do menino paralítico. E que ele vem auxiliando a equipe, né, do Calderaro, vem auxiliando esse rapaz, o Marcelo, já há algum tempo. E ele é muito receptível à influência espiritual recebida. E que o Marcelo encontrou na prece e na atividade espiritual o suprimento de energias necessárias para ele se fortalecer. Mas perseveram nele ainda as recordações dos dramas vividos no passado e afloram de forma de fenômenos epileptoides, as ações reflexas de sombras. Aí o André frisa assim: se o mal demanda tempo para fixar-se, é óbvio, a restauração do bem não pode ser instantânea. Assim ocorre com a doença e a saúde, com o desvio e o restabelecimento do equilíbrio. Então eles entram na casa e André se surpreende com uma cena doméstica que ele descreve como encantadora. É o casal e um rapaz que são os pais e o filho, que é o Marcelo, que eles estavam entregues naquele momento ao evangelho no lar, né? A preces. E a vibração era grande entre eles naquele momento. E também eles estavam cercados de um grande número de amigos do plano espiritual. E o André fica admirado com aqueles 3 corações unidos nos mesmos nobres pensamentos e propósitos. E o Calderaro comenta: a família é uma reunião espiritual no tempo, e por isso mesmo o lar é um santuário. Eles terminam o evangelho com uma prece comovente, e os companheiros espirituais vão indo embora. E os 3, né, pai, mãe e filho, ficam conversando carinhosamente, amorosamente. E o pai pergunta para o filho se ele continua bem, se ele continua dormindo bem, se ele não tem mais sentido os ataques noturnos. E o filho fala que tem dormido melhor, que ele não tem sentido os ataques e que à medida que ele se esforça nos estudos espirituais, nas lições divinas que ele recebe,
ele vai sentindo cada vez mais forte, cada vez melhor, que o esforço faz com que a sua saúde seja recuperada. Mas ele também fala que ele tem plena consciência que quando ele se desvia do estudo, sai daquela concentração do caminho, né, da edificação espiritual, ele abre brechas para que as convulsões aconteçam, ele volte a se sentir mal. Então, reforçando esse relato, o Calderaro fala: a boa vontade é fator decisivo do nosso bem-estar. E o Calderaro vai contar para o André um pouquinho da história do Marcelo. Aí ele explica que o Marcelo não é filho único, que ele tem mais irmãos, mas que esses irmãos ainda não se afinizam com a sagrada missão dos pais. Mas o Marcelo, ele é um menino que tem sentimentos elevados e generosos. Tem um passado intensamente vivido nas paixões e excessos de autoridade. Então ele exerceu, numa outra vida, um cargo de muito poder e não soube usar de forma construtiva. Ele era muito inteligente, então ele participava de níveis de intelectuais, com pessoas de intelectuais, de altos níveis intelectuais. E muitas vezes ele não descia desse nível para socorrer alguém, para ajudar. Mas muitas vezes ajudou sim também. E isso lhe rendeu muitos inimigos, né? Ele tinha as pessoas que gostavam dele, mas ele angariou muitos desafetos. E quando Marcelo desencarnou, que ele não era Marcelo, né? Mas quando ele desencarnou, eles o prenderam por um longo tempo em regiões inferiores, torturando e maltratando muito a sua organização espiritual. O Marcelo suplicou, reconheceu suas responsabilidades, penitenciou-se por anos, mas ele não conseguia se libertar da própria consciência pesada. Ele sofria de muitos remorsos, e o remorso fustigava-lhe a mente. Ele teve, sim, intervenção de alguns espíritos que devotavam, né, alguma simpatia, e eles interviam junto a espíritos superiores para que essas investidas, né, sobre ele fossem mais amenas, né? Mas ele não estava em condições de se libertar ainda naquele momento. Então, só depois de um largo tempo sofrendo na espiritualidade, ele consegue se libertar. E ele foi socorrido e levado para uma colônia espiritual. E antes de reencarnar, ele passou por tratamentos e um planejamento reencarnatório. O Calderaro explica de forma resumida essa situação do Marcelo para que o André entenda e possa compreender, né, que mesmo buscando o conhecimento espiritual, ainda ele se sentia devedor do seu passado. Só para a gente ir dividindo um pouquinho. Boa noite, gente. Vamos lembrar que essa série que nós estamos estudando do André Luiz, desde o nosso lar e esperamos completar a obra, essa é uma obra estudada por cientistas, pesquisadores, né, Associação Médico Espírita,
Tem vários estudos em cima dessa interface espiritual e consequências na nossa vida orgânica. Que hoje a gente entende que não tem uma doença somente física. Já houve, mas no avançar do nosso psiquismo, no livre-arbítrio, nos conflitos, a nossa mente ela está mais complexa. Quer dizer o quê? Ela armazena e retribui informações com mais velocidade. Isso faz com que a gente tenha uma sensibilidade maior. Muito bom. Aqui no nosso estudo, vamos lembrar aquela passagem de Jesus? Eu tenho lembrado bastante dela. Quando um pai apresenta o filho para Jesus e fala assim: meu filho está lunático, ora cai no fogo, ora cai na água. Apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Poderia estar ali falando de vários tipos de patologias, né? Mas pode ser muito bem a epilepsia, que é o transtorno que a gente está estudando hoje. Às vezes, ela apresenta no grande mal. A epilepsia do grande mal, ela tem uma contração muscular muito forte. A pessoa cai, ela perde sentidos, uma rigidez muito grande. E às vezes leva alguns minutos. Né? Bastante angustiante. Porque quando a pessoa vai ter a crise, ela pressente. Mesmo que ela não seja espírita, não tenha nenhuma conexão com o espiritual, mas ela sente algo muito ruim antes, que é chamada aura. Interessante, né? O pequeno mal também pode acontecer. Que às vezes a pessoa está ali com o olho aberto, mas ele fica meio confuso, meio esvaziado, e ela está tendo um tipo de convulsão. Além da questão da despolarização maciça de neurônios, está havendo ali uma demanda elétrica do campo mental mediúnico com o campo fisiológico. Veja que em alguns casos a espiritualidade fala que a convulsão, a epilepsia num grau mais intenso, é uma tentativa de forçar a incorporação. É um tipo de possessão. Olha, interessante, né? Muito bom. Mas o que estamos estudando aqui tem uma particularidade. Os espíritos estão perto, ele pressente, e da presença desses espíritos o remete a memórias ruins, onde o remorso ainda toma conta da vida mental dele. Yara, então quer dizer que a gente não deve ter remorso? O remorso é uma coisa ruim? Não. Pelo amor de Deus, o remorso é o primeiro passo da corrigenda, né? Quem não toma consciência do erro nunca vai arrumar o erro. O que a gente vem estudando e batendo na tecla e tentando entender que o remorso é necessário, mas a retificação é mais. E ele está em plena retificação, esse moço. Ele já lembra que errou, ele já tomou consciência dos planos maiores, sentiu na pele a própria violência causada, passou por tortura, foi vilipendiado. É um termo antigo, né? Vilipendiado não é só o roubar a matéria. A gente sentiu que alguma coisa importante dentro de nós foi roubada, né? Foi invadido. Muito bom. Então ele começa a modificar no esforço próprio. Gente, vamos combinar? Muda o caráter. Difícil, hein? Às vezes só para ter paciência a gente fica ali fazendo um suor, escorre, né? Só para ter um pouco de paciência, imagina mudar o caráter. Só que aí ele mostra que não há só isso. Se não fosse a prece, a higienização mental, através da evocação da força do bem, ele não aguentaria. Porque olha só, a gente quer ser humano melhor, a gente se esforça para dominar, mas é o diálogo constante da sombra com a gente mesmo. É o tempo todo. Então, às vezes, a gente nem precisa de obsessor. Basta a memória do mal. Olha que forte que é isso. Então, como nós podemos transformar essa memória do mal? Porque a gente já entendeu que esquecer a gente não esquece. Ninguém esquece a mágoa, ninguém esquece a dor, ninguém esquece o problema. A gente lida com ele. Então, como? De acordo com o meu tipo de personalidade, quer dizer, grupo de características individuais que fazem com que eu seja Yara e cada um seja cada um. Como eu reajo aos estímulos? Meu temperamento é mais colérico? Meu temperamento é mais depressivo?
O meu temperamento é mais esperançoso? Quais são as características mais dominantes? Eu preciso identificar. Caso contrário, eu vou ser dominada por aquilo que está guardado e eu não sei que eu guardei. Na psicologia junguiana a gente chama de complexo. Aquilo que eu fingi que estava resolvido, que eu coloquei tudo debaixo do tapete, né? Aí chega a hora do faxinão mesmo. Sai, está debaixo do tapete, o tapete, basta que mexa o tapete, me tira do lugar confortável, aí eu começo a perceber. Em Uberaba, tem um hospital psiquiátrico de Uberaba, foi montado pela Maria Modesto Cravo e o psiquiatra Dr. Inácio Ferreira. O que difere nesse hospital psiquiátrico? Que havia todos os atendimentos, medicação, atendimento em grupo, tudo que um atendimento psiquiátrico precisa, os casos graves, que precisam às vezes ficarem presos, tudo aquilo que um hospital precisa, mas que à noite haviam reuniões mediúnicas de... Interessante, né? E como as pessoas melhoravam. E o que é desobsessão? O que é desobsessão? Aí fala assim, olha, me perdoe, eu não sei onde eu estava com a cabeça que eu fiz tudo aquilo e continuo fazendo igual. Oh, me desculpa aí. Desobsessão não é isso. Desobsessão é um entendimento que faz, sabe aquele clique? Por isso tem uma frase no Evangelho, na Bíblia, no Novo Testamento, que fala assim, caindo, porém, em si. Olha, pequenininha a frase, né? Quando a gente cai em si, é uma guinada do Espírito fantástica. E a gente, que às vezes está quase caindo em si, a gente está quase tendo momentos importantes da vida maior, e de repente a gente dá aquela escorregada, porque a gente se deixou levar por coisas que não eram mais. Então o nosso estudo de hoje é isso. De repente eu vibro na maldade. Ah, porque o Lula. Ah, porque o Bolsonaro. Ah, porque não sei o que. E eu fico isso aqui, ó. Além da questão química cerebral, a gente esquece a questão elétrica. As ondas mentais. Faladeira, né? Ondas longas são as ondas dos espíritos sofredores. Ondas médias são os espíritos como a gente. Ondas curtas, como a gente quando vibra no bem. E ondas ultra curtas são os espíritos nobres. Para pensar que quando vem uma notícia ruim, hoje existem pesquisas da resposta neurológica à reclamação. Interessante, né? O efeito cerebral, nas ondas cerebrais, quando a pessoa está do lado de alguém que fica reclamando. Vocês já ficaram do lado de alguém que reclama? Gostosinho, né? Parece que a gente está em Bahamas com aquela água linda, não parece? Então, se o nosso cérebro ele é capaz de capturar essas ondas, e hoje a ciência prova isso, se eu fico um dia, mais um dia, mais um dia, de repente, essa mudança vibracional vai se tornar uma mudança estrutural. Eu posso mudar a fisiologia do meu corpo através do pensamento. Terrível, não é? Ou maravilhoso. Qual que a gente vai escolher, a porta larga ou a estreita? Porque terrível é fácil, basta se soltar que a gente cai, né? Que incrível como é fácil errar. Parece que é um lugar que a gente já conhece. Agora, para acertar, não tem que só subir um degrau, é um degrau íngreme. É uma coisa árdua. Então, por isso que é chamada porta estreita. Porque pede renúncia. Renúncia, outra palavra, né? Cada um de nós talvez precise renunciar a alguma coisa muito particular. Eu preciso renunciar a alguma coisa que está me travando a vida, a marcha. Talvez eu precise renunciar à ideia que eu faça de mim mesmo de pecadora. Não pode? Talvez eu precise renunciar à imagem que eu faço de mim mesmo como espírito iluminado. Ainda estou longe. Eu preciso renunciar. Então, renunciar não é só aquilo que, como se fosse uma perda. Agora não posso mais comer chocolate, né? Então, eu vou fazer promessa para Nossa Senhora que Desculpem, eu vou falar sério. Vou fazer promessa, com todo respeito, por favor. É que não adianta eu fazer a promessa de uma coisa material e continuar com o espírito, né,
que eu não vou mais comer chocolate até que eu passe num concurso público. O que isso muda na minha vida? Me diz. Minha língua está assim de novo. Deixa eu juntar. Desculpem, eu já vou passar o microfone para a Bianca. A questão é o seguinte. A gente tenta colocar remendo errado na nossa vida e quer que dê certo. Não adianta eu fazer uma promessa para Deus, que é o Senhor da vida, que sabe tudo, até coisas que a gente não sabe, segredos sobre a gente mesmo, e se eu não quiser ter a vontade de me tornar um ser humano melhor. O Jung fala assim, não adianta imaginar figuras de luz para se tornar luz, um espírito iluminado. Então o Calderaro continua explicando para o André. Ai, depois de ouvir ela falar, vocês têm que me ouvir. Desculpa, tá? É só assim mesmo. Então o Calderaro continua explicando para o André que muito raramente o fenômeno epileptoide ocorre por meras alterações do encéfalo, como sejam as que procedem de golpes na cabeça. Geralmente é a enfermidade da alma, independente do corpo físico, que nesse caso apenas registra as ações reflexas. As ações reflexas. Longe vai o tempo em que a razão admitia o paraíso ou o purgatório como simples regiões exteriores. Céu e inferno, em essência, são estados conscienciais. E se alguém agiu contra a lei, ver-se-á dentro de si mesmo, em processo retificador, tanto tempo que seja necessário. Pode continuar. Aqui na página 108, ele fala assim, na minha edição, né? Desculpem. Se o mal demanda tempo para fixar-se, é óbvio que a restauração do bem não pode ser instantânea. Uma doença, ela não surge do nada. Às vezes ela surge de muita repetição, muito padrão, do perispírito para o corpo. E às vezes, aquele irmão que já tem uma moralidade, ele já tem um conhecimento, ele precisa da doença orgânica para ser o testemunho, o esforço de vencer essa última batalha. Então é por isso que a gente vai ver pessoas muito nobres de alma, passando por doenças terríveis, dificílimas, porque é o último estágio da transformação. Ela vai testemunhar, olha a palavra que bonita, testemunhar. Porque falar que sabe é uma coisa, provar que sabe é outra, né? Ele continua falando que o Marcelo foi socorrido e amparado por almas que lhe eram particularmente queridas, sendo avisado que seus laços mais fortes já estavam reencarnados em testemunho e labores dignificantes. Foi quando ele aconteceu o planejamento, né, reencarnatório dele, e os pais vieram com antecedência. Ele suplicou para reencarnar e prometeu aceitar os compromissos do concurso espiritual na crosta, a fim de resgatar os enormes débitos, colaborando no bem e na evolução dos próprios inimigos de antigamente. E ele conseguiu a dádiva apoiado por um abnegado mentor. Ele retornou à esfera carnal e reiniciou o aprendizado nos braços dos pais carinhosos que o levaram para frente, para cima. Agora, continua o Calderaro, sinceramente, aproveitando as bênçãos recebidas desde os mais tenros anos, preocupa-se em reajustar as preciosas qualidades morais e que eram característica dele desde pequeno, desde menino, pela bondade e obediência, docilidade e ternura, e tudo era muito natural nele, nada era forçado.
Ele passou uma infância tranquila, embora continuamente ele era espreitado, vigiado por antigos perseguidores invisíveis. Porém, não se achava a eles atraído em virtude do serviço regenerador. Mas ao topar com alguns adversários, nos minutos de parcial desprendimento, sofria amargamente com as recordações. Quando ele chegou por volta dos 14 anos, já na adolescência, com a organização espiritual plenamente identificada, ele passou a rememorar os fenômenos vividos e surgiam-lhe as chamadas convulsões epilépticas, com certa intensidade. Ele encontrou imediatamente os antídotos necessários, refugiando-se na residência dos princípios nobres, pelo hábito da oração, entendimento fraterno, prática do bem e espiritualidade superior. Recebeu a luta com serenidade e paciência, instalou em si mesmo valiosas qualidades receptivas, favorecendo aos espíritos o concurso e dispensando, por isso mesmo, a terapêutica dos hipnóticos ou dos choques, a qual, provocando estados anormais no organismo perispirítico, quase sempre nada consegue, senão deslocar os males sem os combater na origem. Vamos pensar então numa coisa muito simples, que é o Evangelho no lar. A gente não vê muitas crianças que são crianças boas, tem momentos de muita doçura, sabe, aquele jeitinho meigo, e de repente parece que cai um raio na cabecinha dela e ela vira giraia, né? Dá uns 5 minutos nela, vira um mini terror. Então será que é um espírito ruim que está ali? Vamos lembrar da sensibilidade mediúnica da infância? Algumas pessoas há anos atrás ainda, algumas pessoas dentro do movimento da sensibilidade paranormal, que é a mediunidade, não acreditavam que a criança era possível ter mediunidade. Hoje está mais do que provado que sim, que a criança tem. O que acontece é que a mediunidade da criança vai evoluindo conforme o organismo e ela tem uma hipersensibilidade. Então ela captura no campo mental dela ideias, imagens, sentimentos e que ela não dá conta. Olha o perigo que são esses jogos. Mata, dá tiro. Quanto você matou hoje? Criança de 7 anos. A ideia, é lógico que ela está no imaginário, na brincadeira. Ela não está pensando que está matando mesmo. Ela ainda não elaborou isso. Só que ela está evocando forças do passado. E o aparelho mental é frágil. Ele pode vir comportamentos agressivos sem a gente perceber. Só que além de capturar imagens do passado dela, ela também captura energia do coletivo. Aí, nós como adultos não doutrinamos o que falamos, o que assistimos, o que vibramos. Essa criança começa então a fazer um emaranhado dentro de si e muda o comportamento. Aí qual é a importância do evangelho no lar? Gente, você treina, você corre, você trabalha e vai dormir sem tomar banho? O evangelho no lar é um banho, é uma limpeza, né? Quando a gente se propõe a fazer a oração dentro de casa e se propõe a reflexão do evangelho dentro de casa, e não assim, ó, vamos fazer logo que o jogo vai começar, né? Ó, vai terminar a novela, hein? Não, isso não é evangelho no lar, isso é obrigação, isso é oração decorada. Oração decorada não tem valor. Sinceramente, desculpem, mas não tem valor. A oração tem que ser o impulso do sentimento. Então, o evangelho no lar, mesmo que dure 5 minutos, ele é uma higienização astral com a ajuda dos mentores e uma proteção para o aparelho psíquico das crianças. Facilita o sono, recupera a alimentação, o desenvolvimento cognitivo. Lembra que muitas crianças desenvolvem a cognição, a lógica, primeiro pelo afeto? Se elas se sentem protegidas, amadas, não estão criticadas, aí desabrocha. Tem criança que é já mais racional.
Então, mesmo que o ambiente seja muito conturbado, ela vai na lógica, ela aprende, ela faz, ela acontece. Quando o espírito é mais do tipo emocional, ele tem brecha. Ele não consegue dar conta, ele pode ir para o mutismo seletivo, do nada a criança para de falar. Né? Do nada ele chega com o estojinho do amiguinho em casa. Ah, de quem é esse estojinho? Ah, é meu, eu achei. Ele sabe que é do amigo. Né? Por que uma brecha de um comportamento? Ele está roubando, então? Ele está mentindo? Não. Ele está tendo uma brecha de vibração que faz com que ele tenha um comportamento não adequado. Precisa ser orientado. Né? Então vamos lembrar que a energia está no ar. Todos os lugares que nós entrarmos, que a energia não for muito adequada, a gente tem que imunizar o nosso pensamento pela tranquilidade, pela serenidade. Então imagina a criança. O caso do Marcelo oferece, por isso, características valiosas, atendendo às sugestões daquele que o beneficiam, adaptando-se à realidade. Ele vem sendo o médico de si mesmo, única forma em que o próprio enfermo encontra a própria cura. E, nesse instante, o Marcelo se despede dos pais e vai para o seu quarto para dormir. Depois de uns breves momentos, ele se afasta do seu corpo denso e se encontra com Calderaro e com o André. E ele saúda Calderaro com especial carinho e conhece André, né? E os três se abraçam e Marcelo fala que tem muita vontade de trabalhar pela difusão do espiritismo. Então eles estavam conversando quando dois vultos sombrios cautelosamente se aproximam deles. Mas assim, eles passam, eles nem chegam perto, né? E o André estava tão absorvido ali na conversa que ele nem nota os dois vultos passando. Mas o Marcelo perdeu rapidamente a calma, como se ele tivesse sido tocado no íntimo por forças perturbadoras, e empalideceu, levando a mão no peito e arregalando os olhos. O André Luiz ainda tenta abraçá-lo e entender o que está acontecendo, para que ele não retorne para o corpo físico, né? Mas ele não consegue. E o Calderaro esclarece para ele não interferir naquele momento. E aí então o Marcelo retorna para o corpo e o Calderaro explica para o André, que o André ficou meio confuso, né? E então ele pacientemente explica para o André e pede para que ele se aproxime do Marcelo e observe principalmente as regiões cerebrais. E assim o André faz. E percebe que a hipófise emite um brilho normal, mas que na região cerebral existe um certo desequilíbrio, como se as vibrações do perispírito repercutissem naquele momento na questão física e causassem as convulsões. O André se aproxima e tenta acalmá-lo através de levando energias, né, mais equilibradas. O corpo até se acalma um pouco, mas André não consegue interromper o conflito interno do Marcelo. Aí o Calderaro se aproxima e lentamente tenta restabelecer o equilíbrio do rapaz e provoca um sono reparador, e o desequilíbrio vai cessando e o corpo se acalmando. O André percebe que na região cerebral havia um conflito muito grande e quer saber por quê. E o instrutor muito calmamente explica que aquelas alterações físicas apresentadas eram o resultado dos desequilíbrios de sua alma. Marcelo carrega
na sua essência, a culpa e as lesões no perispírito, causando desequilíbrio também em seu corpo físico. Calderaro traça um paralelo sobre as nossas escolhas. E o André, reflexivo, fala, da mesma forma que o mal demora... ela já falou, vou repetir. Da mesma forma que o mal demora um certo tempo para se entranhar definitivamente na personalidade do ser, o bem também leva um determinado tempo. Não é simples a recuperação do espírito. E nesse caso, o Marcelo carregava culpas e remorsos sobre as atitudes do passado. Mas através das inclinações ao conhecimento da doutrina espírita que vinha desenvolvendo e a dedicação ao bem, ele vem apresentando melhoras e buscando a libertação desse processo, que gera dores, desconforto e cobrança. Fazia tratamentos físicos nas lesões do perispírito, mas não o libertavam para o verdadeiro equilíbrio da mente, corpo e espírito. Calderaro ressalta dizendo que existem quadros de enfermidades que médicos da Terra não consideram a visão espiritual. Os remédios e tratamentos vão surtir algum efeito, mas a recuperação não será a contento por estar atuando apenas na causa física, pois a origem dos desequilíbrios foram deixadas de lado. Milhões de pessoas irascíveis se encolerizam facilmente pela mente sem disciplina, se transformando em dementes precoces. Porém, se fossem educados mentalmente, freando-lhes atitudes repetitivas, seria um tratamento mais eficiente e adequado. Nesse instante, depois que se recuperou, que acalmou, o Marcelo se levanta e Calderaro o convida para um novo abraço e o alerta que é imprescindível retomar a subida cautelosamente. E ele usa até uma expressão: o pássaro de asas débeis não pode abusar do voo. E o Marcelo pergunta se deve optar pelo uso de hipnóticos. Calderaro responde que não, que são úteis apenas para neutralizar as células nervosas por prováveis atritos na organização perispirítica. E para o caso dele, que a consciência já acordou na espiritualidade superior, o melhor remédio é a fé positiva, a confiança no trabalho digno, nos pensamentos enobrecedores, permanecendo assim na zona mais alta da personalidade, vencerá os desequilíbrios dos departamentos mais baixos. Eu já vi muita gente falando que reza muito, mas não melhora, né? Então não é isso que ele está dizendo. Não é o quanto você reza. O Evangelho até fala, né? Não são pelas suas genuflexões. Quer dizer, não adianta ficar ajoelhado, né, com posição de santidade, falando muita coisa. Existe melhor oração do que um sentimento bom dentro do coração da gente? Lembrar de alguém com ternura, sentir uma saudade esperançosa, né? Quer dizer, ativar áreas cerebrais de motivação, de reprogramação de memória, da afetividade, né? Aqui ele fala, né, o André Luiz, agradecendo a Charcot, né, neurologista daquela época, gente, um neurologista daquela época. Olha a dificuldade, olha, desbravando, né? Pinel, que humanizou o tratamento da loucura, né? Mesmer estudando todo o magnetismo, toda a situação. Paul Broca falando sobre áreas importantes da linguagem, da interpretação da fala, né? Que muitas vezes são acometidos pelos AVCs, né? Então, quantos pesquisadores? Agora, por que ele está falando que não adianta certas medicações? Porque a medicação, em alguns momentos, não vão curar. Vão tirar o controle do livre-arbítrio.
Um espírito na grande aflição, ele vai gerar muita comoção fisiológica. Se meu corpo é uma prisão, né, então quantas vezes eu vou ter uma crise de nervos? Eu lembro da espiritualidade falando de um caso de uma paralisia cerebral severa. Você imagina, a pessoa ela tinha uma lucidez, a espiritualidade falando, embora o cérebro não correspondesse para o meio externo, a pessoa sabia o que estava acontecendo, sabia o que era bom, o que era ruim, sabia quem cuidava, quem não cuidava. Só que quando o espírito precisava se manifestar, não obedecia. Olha que prova. Eu tenho a lucidez, mas não tenho o controle fisiológico. Então, é a doença da alma. Por isso que ele fala aqui, Calderaro fala que para curar a loucura, não dá só com a medicina organicista. Tem que curar o sentimento, a relação familiar. Estava falando hoje à tarde de Nise da Silveira. Lembram dela? Já ouviram falar, né? Nise da Silveira, psiquiatra brasileira, naquela época, onde mulher não entrava de jeito nenhum. Porreta, lá do Nordeste mesmo, mulher de fibra. E ela vem trabalhar em Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro. Aí ela chega lá querendo humanizar, e eletrochoque, né, privações, muito difícil. Era o que tinha para a época. E as pessoas, os médicos, ainda muito rígidos em qualquer outra possibilidade de tratamento. Por quê? Existe a estigmatização da loucura. A pessoa que entra na loucura passa a ser um reles, passa a ser um inferior. Ele está estigmatizado, né? E a gente olha a pessoa realmente como se ela fosse menos. Quando Nise da Silveira entra, ela vai evitar todos esses procedimentos e vai humanizar através da terapia ocupacional, a arte-terapia. Tem um livro chamado Imagens do Inconsciente, que são os artistas internos, quer dizer, os pacientes produzindo aquela arte. E ela foi registrando aquilo. Hoje virou um museu. Trocou informações com vários pesquisadores do mundo sobre o trabalho dela, né? Então, veja, tudo isso é lento. A gente não precisa ser espírita. O mundo espiritual não é espírita. O mundo espiritual é de Deus, não é de uma filosofia, é de uma religião, né? Então a gente não precisa ser espírita, a gente precisa ser bom. A gente precisa entender o porquê que a gente se esforça. Por que eu não devo mentir? Por que eu não devo enganar? Eu devo sentir isso. Não é só saber que é feio, que é bonito. Olha, eu não vou roubar para não ser presa. Não entendi nada. Não entendi nada. Se eu só vou deixar de fazer uma coisa para não ser punida, eu não entendi nada. Eu só estou pela ação do medo. Eu preciso deixar de fazer porque é o certo. Por isso que a lição do dever, né? As vitórias não têm testemunhos. As derrotas não têm repressões. Lázaro, capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a felicidade, nossa, hoje a gente já entende que não é mais se é só o corpo bonito, é dinheiro fácil, é a sexualidade, quantos que eu saí, quantos que eu peguei, né? A felicidade hoje tem que subir o patamar. Vejam quantas pessoas estão tendo exílios emocionais. O Marcelo é uma pessoa que estava vivendo isso. Ele estava dentro do exílio dele. Por exemplo, não é comum, é raro, mas pode acontecer um caso de epilepsia com a narcolepsia. A epilepsia, a convulsão, alto grau, né? A epilepsia de grande mal. A pessoa tem toda aquela situação de contração, ela espuma, é feio de ver, né? Não é bonito. E às vezes pode ter somente aquele apagão e volta. Narcolepsia é uma coisa bem interessante, né? Vai saber se o impulso da narcolepsia não é o mesmo impulso da despolarização da bainha de mielina. Aquela bainha do axônio de gordura que faz como se fosse um fio encapado. Quando pelos pensamentos mórbidos, as patologias da alma, a inveja, ciúmes, a vilania, a gente vai perdendo essa proteção. Olha que interessante. É aí que vão acontecer os colapsos nervosos. Tanto de uma convulsão, né, de uma epilepsia, de uma convulsão. Mas olha só, quantos casos a gente estudou até agora, onde a massa cinzenta vai derretendo. Olha que interessante.
Vai derretendo pela simbiose com maus pensamentos, com espíritos sofredores, porque a gente não mediu a ganância, porque a gente não controlou o sentimento, porque eu acho que é minha posse, a pessoa tem que me obedecer. Onde já se viu me tratar desse jeito? Olha, eu estou muito magoada. Coisas do dia a dia, a gente não percebe a importância e a gravidade. E água mole em pedra dura. A doença não veio de ontem para hoje rápido, ela veio vindo. Veio sendo construída. E aí chega a hora que a gente fala tanto, né? É da colheita. E hoje estamos vivendo a época da colheita, porque é a época da transformação moral. Estamos vivendo a mudança dos séculos. Séculos e séculos esperando a transição planetária. Aí a gente achou que ia ser fácil. Olha, estamos entrando em regeneração, vai ficar tudo bonitinho. Tudo lindo, todo mundo sorrindo, pode dormir com as portas abertas, não tenha medo de nada. E a gente achou que ia ser assim, fecha o olho, abriu, pronto, está resolvida a vida. Não vai ser. Não está sendo e não vai ser. Nós vamos precisar lutar. Mas aquele que acha que já lutou muito, olha outro transtorno. A Yara é transtornada, né? Só fala de transtorno. Aquele que já acha que lutou muito, que está cansado da vida, o que vai acontecer? Ele vai sofrer de ansiedade. E a chance dessa ansiedade se tornar fóbica é muito alta. Por quê? Eu não vou aceitar mais o desafio da vida. Eu acho que eu não mereço. Estou cansada, já dei o que eu tinha para dar na vida. E isso vai gerar um estado de temeridade. Então, qualquer situação que me tire do conforto, que me surpreenda, uma notícia ruim, pronto, eu já vou ter gatilho de ansiedade. A gente tem hoje um quadro muito interessante que é a distimia. A distimia não chega a ser uma depressão. A pessoa não se percebe triste, mas ela se percebe muito esgotada, sem energia. Ela percebe muitas dores físicas, musculares. Ela percebe que ela não tem uma boa qualidade na interação social. Olha que interessante. Não é uma prisão, gente. De onde vem essa distimia, se não também desse cansaço existencial? Então, onde está a cura? Vai tomar o seu psicotrópico? Vai, lógico que você vai. Né? Principalmente já começou a medicação, tem gente que está usando frontal, eu conheço gente que usa frontal há 30 anos. Vai continuar, e se tirar agora? Se tirar, acho que desmantela tudo, então vai ter que continuar. Mas não vai ser isso só que vai ajudar. E as decisões que a gente precisa tomar, hein? Como é que a gente faz? Né? Se eu ficar sempre delegando para Deus, Deus, resolve isso para mim. Eu vou delegar para o meu pai. Pai, me ajuda nisso. Eu vou delegar para o meu filho. Meu filho vai resolver os meus problemas. Ele vai realizar todos os sonhos que eu não realizei. Pronto. Desculpa a linguagem, mas estraguei tudo. Enfiei o pé na jaca mesmo. E estou esperando o pensamento mágico, porque eu digo que eu acredito em Deus. Não, eu não acredito em Deus. Eu acredito num fantoche criado por mentes infantis e que eu dou o nome de Deus. Deus não é isso não, hein? Eu sei que muitas filosofias falam assim, Deus é o Deus do impossível. Meu Deus é o Deus do impossível. Olha que bonito. Eu também acho lindo, porque Deus é Deus do impossível. Né? Mas eu me escondo no pensamento infantil. O que é o pensamento mágico, gente? Que basta eu pegar a coberta e esconder a cabeça que o mal sumiu. Esse é o pensamento mágico. Eu não tive atitude, eu não tive responsabilidade, eu não tive uma escolha. Eu só fico esperando. Não dá mais. Não dá mais. Alguém quer fazer pergunta? A gente tem um tempinho, porque acabei aqui. Minha parte acabou. O Celso quer falar. Eu posso fazer duas. A Milena não está aí. A primeira é a dela, que ela sempre pede primeiro. Eu estou pensando, hoje, a gente está sempre preocupado nas consequências disso tudo no comportamento do adulto, perdido, desorientado e tudo mais. A partir da adolescência, da juventude e vai ali para frente. Eu sempre fico pensando que é uma consequência.
Então eu volto sempre a buscar, tanto da fase gestacional, no acolhimento e tudo, mas principalmente na fase de construção. A fantasia hoje colocada aí, ela tem uma condição que você vai se instigando em cima de uma imagem, de um filme e tudo mais. Então, o que vem para minha cabeça é assim, a fantasia e a realidade. A fantasia é um menino brincando de dar tiro no desenho. Porém, a realidade é toda a ansiedade, a produção de hormônios que traz aquilo, é naturalmente físico, e o prazer. E aí ele vai evoluindo com isso tudo. E aí quando ele chega lá na frente, ele tem que, hoje, a gente fala quantos diagnósticos de esquizofrenia a gente tem hoje, na idade muito jovem, que até agora estão sendo justificados alguém que usou muito álcool na adolescência, que usou droga e tudo mais. Mas eu tenho visto jovens desorientados que nunca fizeram uso de álcool nem de droga. Então, o que eu fico pensando é assim, eles se desorientam por quê? Porque aí eles têm uma inversão da realidade, onde eles se colocam como um personagem que traz prazer a eles. A fantasia, o personagem e o prazer. Quando chega na idade adulta, eles não podem viver a fantasia na realidade deles. Então, eles não têm nenhuma estrutura para lidar com aquilo que para alguns é tão natural, tão normal, sair, tomar decisão, trabalhar, e eles não conseguem, porque não têm essa estrutura. Então, grande parte do adoecimento, para mim, volta a pensar que nós próprios em casa estamos adoecendo os nossos filhos por conta disso tudo que o poder da tela está adoecendo a cada um. Não sei se eu estou falando, viajando, mas eu realmente penso assim. Quando é que chegou a TV aqui no Brasil? Né? Década de 60, né? 70, né? Finalzinho de 60, 70. Então, isso é uma tela. Parava todo mundo, a família inteira, para ficar diante daquela tela. Por que não viciava tanto naquela época? Por que a pessoa conseguia ter a sua atividade laboral, né, preservada, seu trabalho preservado? Né? Talvez. Mas a família unida, mas talvez a capacidade mediúnica. Talvez a nossa sensibilidade ainda estivesse num estágio diferente, ainda não tão aflorado. Mesmo que a gente estivesse ali encarnado já, o nosso aparelho em reencarnação, em vida, ele mudou. Nosso aparelho mental mudou. Não é porque de uma reencarnação a outra, é de uma etapa a outra da vida. Não só os hormônios, o tipo de alimentação, o tipo de indução. Então, hoje, pensar em tela, existe uma programação. Existe ali uma repetição, repetição, repetição. E repetição é condicionamento. Por isso que ele lembra o reflexo de Pavlov. Lembra? O condicionamento? Colocava lá a comidinha para o cachorro, tocava a sineta, ele ia lá e comia. Tocava a sinetinha, ele lá comia. Chegou uma hora que só tocava a sineta. Ele salivava. Isso é animal, que nós temos esse trato animal. Então a gente também condiciona. Pensar numa criança que brinca de mocinho bandido, não é mais essa brincadeira hoje, mas é entre o bem e o mal, não é totalmente ruim. Porque ele vive o papel da luz e da sombra. Né? Tem criança que gosta de brincar que ele é o bandido. Né? Às vezes ele está fortalecendo coragem. Yara, coragem como bandido? É, porque ali é uma fantasia, não é uma realidade. Ele está aprendendo a lidar com os dois lados da vida e estabelecendo um padrão. Tá? Agora, qual é o problema? A criança começar a sentir prazer colocando essa fantasia em prática. Quando ela dá um golpe no amiguinho, quando ela dá um golpe no pai, na mãe, quando ela vai lá e abre a carteira sem pedir. Ah, mas é só R$10. Tudo bem, R$10, né? Não paga nem hoje uma bala. Né?
E aí a gente tira a gravidade das coisas pelo valor financeiro. E esquece a gravidade pelo comportamento que se repete. E se eu não prestar atenção, ele vai se repetir, e aí ele pode evocar tendências e começar a atuar daquele jeito. Achar que para se dar bem na vida, não dá para ser trabalho. Trabalho demora muito. Né? Quantas pessoas falam assim, nossa, não vejo a hora de ganhar na Mega Sena? Esse ano, o bolão da Mega Sena da virada é meu. Gente, Yara, mas não tem gente que ganha? Claro, tem gente aí que ganha. Mas a nossa vida não vai ser assim não, gente. Isso é fantasia. Né? Olha, daqui a pouco é de novo. Fecha o olho, abre o olho e as coisas se resolvem. Olha que bonito. Né? Lógico que muitas vezes que a gente vai dormir, fecha o olho, relaxa e o nosso sistema de autorregulagem, as ajudas espirituais, a gente volta às vezes mais inspirado para o dia seguinte. Mas não que tudo está pronto, né? É perigoso o que a gente está vivendo hoje. É o excesso de liberdade, mas a liberdade tem que ser vivida. Então a gente também precisa aprender a lidar com a liberdade. Não vai ser prisionando, mas vai ser educando, restringindo, selecionando, padronizando. Né? Se eu der um celular para o meu filho para ele só ficar quieto, funciona um dia, 2. Vai chegar a hora que eu vou ter que conversar com ele, né? Não vai ter jeito. Se eu estou deixando que meu filho seja educado pela tela, pelo celular, por um jogo, o Roblox lá, eu brinco que é Boblox, né? Tá bom, parei, vai. Yara, essas crianças que nem você acabou de falar, que com essa vivência, né, ali entre o bem e o mal, que aí aparece, que nem você falou, tira uma coisinha aqui, tira uma coisinha do amigo, e isso já vem de outras. E aí começa a florar. Sim, é uma repetição. Quando ele não estimula áreas nobres do cérebro, do campo mental, ele pode voltar à repetição, porque o impulso errado é um magnetismo que nos puxa. São as chamadas tentações. Eu não quero dizer que o jogo é ruim. Tem muitos jogos de RPG, uma série de coisas que é altamente instrutivo, desenvolve conexões neurológicas fantásticas, acelera o processo mental. Estou dizendo da vibração destrutiva. Tá? Então, vamos tentar separar. Né? Cuidado com o fanatismo. A ideia é que a criança precisa ser estimulada no bem. Por que eu não posso estimular um jogo onde ela se sinta criativa, coloque as funções dela a exercitar, memória, atenção, bondade, né? Empatia. Por que tem que ser sempre em cima de jogo de guerra? Eu tenho que matar para vencer. Então esse é um questionamento moral por trás dos jogos. Né? Agora, tem como retardar o progresso? Impossível. Impossível. Né? Até a gente que não é da geração, né? A gente pegar o telefone do gancho, desde a época que inventaram o telefone, a gente também não volta atrás. Então, não vai retardar o progresso, não vai voltar. A gente tem que se adaptar, mas com sabedoria. É que está faltando essa sabedoria. Sim, só ela inicia mais cedo, no caso, né? Quando a gente tem uma falha de caráter. Aí acaba iniciando mais cedo, aflorando mais cedo. Todos nós temos falhas de caráter. Sim, com certeza. O que acontece é que alguns não se preocupam com isso. Acho que é defeito de fábrica, sou assim, Deus me fez assim, então me aguenta. E outros entendem que não, que nós somos evolucionistas, que estamos aprendendo o que é entre o certo e o errado pelo uso do livre-arbítrio e agora discernir que o certo tem consequências, mas o errado tem mais consequências. E que não é sorte ou azar a dor que eu passo. Né? Obrigada. Vamos encerrar então. Vamos fechar os nossos olhos, agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez e tranquilizando a mente, levando atenção para o centro do nosso peito, na região do cardíaco. Gente, mentalizar alguém, a uma causa, uma pessoa,
e levar todo o nosso amor para essa pessoa. A importância da prece a gente vê em todos os capítulos. Então, direcionando esse amor no seu coração para essa pessoa, para essa causa, a gente faz a prece que Jesus nos deixou com muito amor, com muita energia positiva. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo e divino nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, na medida em que nós perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Graças a Deus, graças a Jesus. Boa noite a todos, muito obrigada pela presença. E quem for ficar para o trabalho de desobsessão, é só permanecer nas cadeiras.